Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, Paola e Elvira vão sofrer um terrível acidente. Mas antes disso, a megera Paola será desmascarada por sua cúmplice, que decide de uma hora para outra ser boazinha e confessa todos os crimes para a vovó Piedade Paulina sobre tudo que ela aprontou, dizendo que estava doente. Só que não. Cola com a gente e vem saber tudo o que vai acontecer com exclusividade nessa reta final. Bom, a Paola vai até a fábrica Brátil e vai aprontar bastante por lá. Vai deixar o Rodrigo de cabelos brancos e em pé, porque essa não perdoa quando quer fazer maldade. Vovó Piedade também vai tentar algo contra a vilã e dessa vez vai se dar muito bem. Só que o desfecho principal aqui é que a Paola fingiu, estar muito mal, sem poder falar, andar, tudo isso para poder voltar para a mansão dos Brátios. Mas dessa vez, gente, ela vai levar uma rasteira da vida, a qual então será o seu fim. Fica conosco até o final desse vídeo, clica no gostei e me conta qual vilã é a sua favorita, a Paola em A Usurpadora ou a Monarca lá em agora a nova novela que é Eternamente Apaixonados. Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários e não se esquece de clicar no gostei e se você for novo aqui, se inscreve no nosso canal também. Depois de conhecer todas as maldades que a Paola Brátil pode realmente aprontar, a Elvira, que conheceu realmente ela lá no hospital, ajudou ela, limpou, cuidou, descobriu que ela estava mentindo, em questão a não conseguir se mexer, nem olhar para um lado, para o outro, nem entender nada, mesmo os exames dando tudo legal. Então ela se tornou cúmplice. Só que com o passar do tempo, ela vai decidir agora ter um reviravolta em sua vida e decide pôr um ponto final nas maldades da vilã. Só que vai ser tarde demais. Quando as duas estão discutindo após a Elvira desmascarar a Paola, elas sofrem um terrível acidente. O carro, gente, cai de uma ribanceira muitíssimo alto, sai rolando pela areia a fundo lá e acaba que a Elvira caindo fora do carro e a Paola provavelmente ficou dentro, vocês vão ver aqui nesse vídeo, e acaba que o carro explodindo. Pois é, vai ser um acidente daqueles. Então fica aqui que eu vou te contar. Bom, tudo começa assim. Paola decide pôr um ponto final em suas mentiras e vai até a fábrica Brátil. Quando chega lá, a secretária fica de queixo caído em ver a megera ali toda bonitona no estilo, com vestido vermelho, toda elegante, aquela coisa toda. E pergunta: Senhora Paola, é a senhora mesmo? Ela coloca aquele clássico sorriso dela, esbanjando sensualidade e apenas fica olhando para a secretária, confirmando, balançando a cabeça que sim, que é ela. Gente, a Paola pode ser tudo de ruim, mas se tem uma coisa que ela é a rainha do deboche. Rodrigo e Paulina estão conversando lá dentro do escritório justamente sobre a Paola e o Willy. O Rodrigo alerta a Paulina que a Paola não é flor que se cheire e que ela deve estar aprontando alguma. Paulina diz que até pode ser, mas ela sente muita pena do estado de saúde de sua irmã. Ela sempre foi tão vaidosa, tão bela, enfim. Aí o Rodrigo diz que não bastaria todo o dinheiro do mundo para satisfazer os caprichos e vontades de Paola e do Willy também. Eles dois não conseguem se conter com o que têm, que quanto mais tem, parece que menos é. Nesse momento, a Paola consegue até escutar o que eles estavam conversando e entra na sala. Quando ela entra, ela já solta mais um clássico lá. Ela fala: estavam conversando sobre mim? Por acaso estavam sentindo saudades? Daí o Rodrigo e a Paulina olham admirados em ver a Paola ali, em sua frente, toda arrumada, toda elegante, andando. Até porque nesse período ela está sobre cadeiras de rodas, sem conseguir se movimentar, aquela coisa toda. E de uma hora para outra, a Paola decide que agora está curada. O Rodrigo e a Paulina não conseguem falar nada, apenas ficam admirados olhando para ela. Paola fala: que frio esse recebimento. Vocês não conseguem ficar felizes por me ver assim? Eu estou andando e estou bem. Aí a Paulina olha para o Rodrigo, que coloca um sorriso meio que de lado, e a Paulina diz que sim, ela está muito feliz em ver que a Paola está conseguindo se recuperar. Paola
Paola diz que cansou de ficar sobre uma cama intercalando com uma cadeira. E depois de toda a medicina, de toda a ciência, ela sabia que tinha recursos que poderia fazê-la andar. E então ela diz que se esforçou bastante nesse período. Usou tudo que tinha ao seu recurso, ao seu lado, a seu favor, para que pudesse agora esbanjar a alegria, que é aqui então que eles precisam. Aí o Rodrigo olha para ela e fala e chama então a Paola de cínica. Paulina pede para que o Rodrigo se contenha e que respeite um pouco a Paola, porque ela passou por momentos difíceis. Gente, a Paulina é sempre iludida, né? Ela consegue ver uma Paola que ninguém consegue enxergar que é uma Paola boa. Mas enfim, a discussão lá na fábrica continua entre o trio. Aí nisso, a Paola diz que, independente se eles acreditam nela ou não, pelo que aconteceu com ela, sobre o acidente, essas coisas todas, o importante é que ela conseguiu se recuperar, dar a volta por cima e que agora ela está totalmente curada, queira eles ou não. Mas o que lhe estranha é porque ela quer contar uma novidade que acredita que eles não saibam. Tanto a Paulina quanto o Rodrigo olham para ela sem entender que tipo de novidade é essa. Paola então pergunta se a vovó Piedade ainda não lhe contou algo. Daí eles balançam a cabeça negativamente. Então a Paola diz que vai fazer uma grande revelação agora, já que a vovó Piedade não teve a audácia de contar primeiro. Ela agradece porque agora ela mesma poderá dar essa notícia. O Rodrigo fala que não sabe de nada sobre o que ela está falando e que com certeza deve ser mais uma mentira dela ou algum outro tipo de atrocidade ou maldade. Paola conta que agora as pessoas não podem julgar ela e começa a contar a famosa novidade que ela tem. Daí ela pergunta se ele sabe onde o Carlos Daniel está. Rodrigo diz que não, mas com certeza deve estar fazendo algo bem proveitoso longe da megera. Paola diz que agora eles não podem julgá-la por traição, porque o Carlos Daniel agora está num lugar bem tranquilo, bem iluminado, bem luxuoso com sua amante. É, minha querida irmãzinha, o Carlos Daniel não nem te escolheu sequer para que você pudesse ter alguma coisa com ele e você se iludiu à toa em achar que meu esposo poderia te dar alguma chance. Fala então a Paola, falando para ela então, para a Paulina, que o Carlos Daniel está viajando como se fosse uma mini lua de mel com a sua adorável nova amante. Paulina é ciumenta e então ela acaba se abalando por isso, porque ela ama o Carlos Daniel desde o primeiro segundo que pôs os olhos no esposo da irmã. Só que, pelas circunstâncias, ela sabia que eles não poderiam ficar juntos por causa da irmã, né? E então ela acabou abrindo mão de todo esse sentimento para poder deixar o caminho livre para quando a Paola quisesse voltar. Mas teve todo esse desfecho que vocês estão acompanhando e agora ela sente que realmente perdeu o Carlos Daniel Bracho. Daí então, depois de contar a fofoca, a Paola olha para o Rodrigo e pergunta: "Não me diz nada, querido cunhado? Ou você, minha querida irmãzinha gêmea?" O Rodrigo diz que para ele não sabia, mas também não se surpreende com isso, porque o Carlos Daniel é um homem livre, mas com certeza o que você está falando não é verdade. A Paulina diz que agora fica feliz em saber que o Carlos Daniel está tentando de uma forma ou de outra ser feliz e que isso é o que importa. A Paola chama então a Paulina de mentirosa ali mesmo na frente do Rodrigo e diz: "Mentirosa, você sabe que você não está feliz com essa novidade. Você não está, você é uma mentirosa." Rodrigo decide por fim então a briga, pedindo para que o Paola se retire dali, já que ela fez a fofoca do dia. Agora ela pode sair para descontaminar o ambiente. O Rodrigo não aguenta muito aquela conversinha ali e decide sair para deixar as duas irmãs gêmeas sozinhas para que possam conversar. Só que aí tá, gente. A Paola decide agora manipular a Paulina com um pedido inusitado aqui. O pedido inusitado é que ela vai pedir para a Paulina $2 milhões para deixar a família Bracho livre dela e ela vai embora sem nem olhar para trás. A Paulina diz para a Paola que isso é impossível ela dar essa fortuna para ela, até porque isso levaria a empresa à falência e foi justamente para isso que o Maldonato deu o dinheiro, para que pudesse recuperar a empresa. Paola então fica ali persuadindo a Paulina, que acaba negociando com ela e diz que vai dar apenas $500 mil.
Nisso, a Paola diz que não tem negociação, ou ela pode até baixar esse valor para $1 milhão, e diz que se ela por acaso lhe der $1 milhão, aí sim elas podem negociar. Paulina diz que não, de nenhum jeito. Ela ainda vai continuar mantendo a oferta de $500 mil, porque isso poderia prejudicar os Brátios da mesma forma que a Paola continuasse por ali. Paola diz que a única prejudicada nessa história, se caso ela não tiver esse dinheiro, vai ser a própria Paulina. Por quê? Porque ela pode ir até a polícia e denunciar a Paulina por usurpar o seu lugar. E ela vai até lá para dizer que foi a ideia de Paulina e culpá-la era por tudo. E continua lá com chantagens, com mentiras, com deboches, com aquilo tudo. A Paulina se mantém firme e diz que não. Ela não dará nem um centavo a mais do que $500 mil para a Paola deixar a família Bratio livre deles. E pede para que ela aceite essa proposta, pois pode mudar. Paola diz que a única pessoa que dita as ordens ali é ela e mais ninguém, e se retira, gente, pisando duro no chão com linha de fogo por onde passa, revoltada. O grande desfecho vai acontecer a partir de agora. Vocês acham que tudo isso que eu te contei foi o babado? Não. O auge agora vai ser aqui. Isso porque a Elvira cansou literalmente de todas as maldades que a Paola fez e acabou então que querendo agora confessar todas as maldades para a vovó Piedade, Lalinha e Paulina lá na mansão dos Brátios. A Elvira vai revelar que a Paola nunca esteve doente, que nunca ficou sem conhecer ninguém, muito menos sem andar. Foi tudo fingimento para que pudesse entrar de volta na mansão dos Brátios e por ali ficar. Daí, ela começa a contar a história em detalhes sobre tudo o que aconteceu. A Elvira usa a desculpa de que achava que a Paola era uma pessoa boa e que estava sendo vítima da família Bratio, e que por isso cedeu a todas as chantagens da vilã. Quando ela vai confessando todas as maldades, todos os crimes, aquela coisa toda, a Paola chega justamente agora em casa, que ela veio lá da mansão onde estava infernizando o Rodrigo com a Paulina. Daí ela vai diretamente para o escritório para que possa escutar o que dessa vez estão aprontando, já que ela escuta então que a Elvira citou o seu nome. Quando ela chega bem lá na porta para poder ouvir a conversa, ela começa a escutar quando a Elvira conta que tudo foi fingimento e que ela só tentou ficar do lado de Paola porque ela não sabia realmente das intenções. E então ela pega no flagra quando então a Elvira fala que a senhora Paola nunca esteve doente e que ela se fingiu de inválida só para poder se meter novamente naquela casa e que depois de muitos anos de tempos de cumplicidade com o senhor Willy, ela e ele estão planejando uma vingança crua sobre isso e diz que há planos secretos envolvendo os dois. Eles dois estão juntos para poderem destruir a família Bratio. A Paola, gente, escuta isso com os olhos arregalados. Ela fica totalmente incrédula que a Elvira foi capaz de realmente lhe trair. Daí lá fora ela fala: traidora maldita, você vai pagar por tudo isso, você não sabe o que vai te acontecer. Nisso, gente, a cena corta e vemos agora a Elvira do lado de fora de casa, tentando entrar na mansão para fazer com que nada aconteceu. Fingir, né? A Paola está lá no seu quarto, conversando com Lalinha e com a outra funcionária de lá, ditando algumas ordens, e ela fica lá ditando tudo que ela quer que seja feito, como a maioral, e a Lalinha finge, então, não está sabendo de nada. Só que a Paola, gente, é muito mala. Quando Lalinha sai do quarto para fazer o que a senhora Paola pediu, dá de cara com a Elvira. Elvira pergunta como está a senhora Paola e se ela já está sabendo de alguma coisa. A Lalinha diz que até agora não. E então ela se despede e diz que vai conversar com a senhora Paola e que logo em seguida vai fazer as malas e que vai embora e que nunca mais vão ouvir falar sobre ela. E nisso ela vai até o quarto da Paola. Quando a Elvira entra dentro do quarto de Paola, aí então ela finge naturalidade. Paola conversa com ela numa boa. Elvira então pede demissão e a Paola concorda com isso, mas diz que antes elas duas vão às compras. E então a Elvira não tem outra saída a não ser concordar. Em seguida, a Paola faz um telefonema misterioso perguntando se já está tudo combinado. A pessoa do outro lado diz que sim, mas aí onde a coisa toda acontece.
Quando as duas já estão no carro, começa uma discussão. Paola conta que já sabe de tudo o que aconteceu. Nisso, a Elvira fica com medo e então tenta parar o carro e acaba que o carro rolando várias vezes na ribanceira abaixo e então pegando fogo. Fica ligadinho que eu vou te contar tudo isso e muito mais. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal. Quer saber mais a continuação do que acontece com a Paola logo em seguida esse acidente? Então comenta aqui abaixo o acidente da Paola. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Continue nos assistindo.